Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui novamente no projeto Poesia Brasileira. Hoje é a 34ª live de Poesia Brasileira e nesse período eu apresentei 34 poetas brasileiros de todos os estilos, desde os primeiros poetas brasileiros até pós-modernistas, né? E hoje, em especial, vou falar de João Cabral de Melo Neto, um grande poeta brasileiro. Ele fez parte da terceira geração dos modernistas e é importante a gente falar um pouquinho a respeito do modernismo, porque o modernismo são 3 fases bem distintas. A gente consegue definir cada uma delas, né? E são diferentes e é muito legal estudar isso. Através desse projeto Poesia Brasileira, eu aprendi muito a respeito da literatura brasileira. Então, vamos começar a falar de João Cabral de Melo Neto. Ele nasceu no dia 9 de janeiro de 1920. Esse ano também comemora-se o centenário do seu nascimento, né? Junto com Clarice Lispector, que também completa agora, no próximo dia 10 de dezembro, completaria 100 anos, tá certo? Então, são 2 autores importantes brasileiros que completariam 100 anos nesse 2020. Né? O João Cabral de Melo Neto, que nasceu no dia 9 de janeiro de 1920, e a Clarice Lispector, que nasceu no dia 10 de dezembro de 1920. Tivemos, né, no século passado, grandes nomes da literatura brasileira e, com certeza, temos hoje também grandes nomes da literatura brasileira nessa fase que estamos vivendo do pós-modernismo. Então vamos lá. João Cabral de Melo Neto nasceu no Recife, como eu disse, no dia 9 de janeiro de 1920 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de outubro de 1999. Ele era filho de Luiz Antônio Cabral de Melo e de Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo. Ele teve 2 esposas, Estela Maria Barbosa de Oliveira, que se casou em 1946, e depois que ela veio a falecer, ele se casou em 1986 com a poetisa Marli de Oliveira. Do primeiro casamento com a Estela Maria Barbosa de Oliveira, ele teve 5 filhos: Rodrigo, Inês, Luiz, Isabel e João. Seu gênero literário principal era a poesia, embora também escrevesse prosa, e, como eu falei, pertence à terceira geração do modernismo. Sejam todos bem-vindos, João, Denise, Marisa, José Geraldo Heleno, todo mundo que está aqui prestigiando essa live do projeto Poesia Brasileira. Então, gente, para falar de João Cabral de Melo Neto, nós temos que falar a respeito do seu modo de fazer poesia, né? Ele tinha uma tendência surrealista até na poesia popular, né? Tinha um rigor estético e, ao mesmo tempo, ele tinha poemas aversos, né? Marcados com rimas tuantes. Ele inaugurou em si uma nova forma de fazer poesia brasileira. É um dos maiores poetas da língua portuguesa. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Morte e Vida Severina é, sem dúvida, a obra que o consagrou, né? Algumas pessoas consideram como sua obra-prima. Essa obra foi traduzida para diversas línguas, né? Alemão, espanhol, inglês, italiano, francês, holandês, e é conhecida no mundo inteiro, tá certo? A Morte e Vida Severina é uma obra que ele faz, né, na prosa, descrevendo a vida sofrida do nordestino. Vamos falar mais pra frente a respeito disso. Ele foi agraciado com vários prêmios, né?
os principais, né? Aqui vamos começar falando do Neustadt, tido como Nobel americano, né? E foi o único brasileiro a ganhar esse prêmio. E também recebeu o prêmio Camões. Quando ele morreu em 1999, havia uma certa especulação sobre a candidatura dele ao Prêmio Nobel de Literatura. Então, gente, começando na sua infância, ele viveu parte da sua infância em um dos municípios de São Lourenço da Mata e de Moreno. Aos 10 anos ele mudou para Recife, né, onde ele nasceu, e se ingressou no Colégio de Ponte do Choa, dos Irmãos Maristas, onde ele permaneceu até concluir o curso secundário. Em 1938, ele frequentou o Café Lafayette, ponto de encontro de intelectuais no Recife. Em 1940, ele viajou para o Rio. Aí, no Rio, ele conheceu, inclusive, o poeta juiz-forano Murilo Mendes. Murilo Mendes apresentou a ele ao Carlos Drummond de Andrade e a alguns outros intelectuais, né? No ano de 1941, ele participou do primeiro Congresso de Poesia do Recife e apresentou considerações sobre o poeta dormindo. Depois ele se mudou para o Rio de Janeiro, como eu falei, né? A mudança foi completada aí em 1942, quando ele publicou o seu primeiro livro, Pedra do Sono. Agora, olha que coisa importante, né? Ele era irmão do historiador Evaldo Cabral de Melo, primo do poeta Manuel Bandeira e do sociólogo Gilberto Freire. Ele foi amigo do Juan Miró e do Juan Brossa. E como eu falei com vocês, ele foi casado com a Estela Maria Barbosa de Oliveira, com 5 filhos. Depois ele se casou com o Marli de Oliveira, né, até falecer. Ele foi membro da Academia Pernambucana de Letras, mas não foi em nenhuma reunião. Ele não foi nem mesmo a reunião de posse. Muito louco isso, né? No Rio, depois de ter sido funcionário do Departamento Administrativo de Serviço Público, o DASP, ele se inscreveu em 1945 no concurso para a carreira diplomática. E aí ele foi, né, enquadrado no Itamaraty e iniciou uma peregrinação por diversos países. Inclusive, passou um período de tempo no Senegal. Em 1984, ele foi designado para cônsul-geral na cidade do Porto, em Portugal. Em 87, ele voltou a residir no Rio de Janeiro. Então, gente, com essa carreira de diplomata, ele foi, em 1947, como vice-cônsul para o Consulado-Geral de Barcelona, na Espanha. Depois, 3 anos depois, foi para Londres, na Inglaterra. Durante esse período, inclusive, ele publicou vários textos, né? Trabalhou no jornal A Vanguarda e, nesse período também, ele respondia já a um processo aí sobre subversão. Depois ele foi encaminhado para Marsella, na França, Madrid, né? Em 1961 ele voltou a morar em Brasília, onde assumiu o cargo de chefe do gabinete do Romero Cabral da Costa, ministro da Agricultura. A função durou pouco porque o Jânio Quadros renunciou e ele foi mandado de volta para Madrid, então. Aí ele foi para Genebra, na Suíça, e em 1964 assumindo a função de conselheiro da delegação brasileira nas Nações Unidas. Como eu falei, com a morte da esposa em 1986, ele se casou com Marli de Oliveira, poetisa. Uma coisa importante é que, uma curiosidade, é que ele sofria de constantes dores de cabeça e ele tomava aspirina diariamente. Ele chegou até a escrever um poema
sobre aspirina. Vou ler mais para frente, né? Como eu falei, a atividade dele literária era intensa, né? Tanto no exterior quanto no Brasil, e ele foi contemplado com numerosos prêmios. Prêmio José de Anchieta de Poesia do 4º Centenário de São Paulo, em 1954. Prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras, em 1955. Prêmio de Poesia do Instituto Nacional do Livro. Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Prêmio Bienal Nestlé pelo conjunto da obra e Prêmio da União Brasileira de Escritores pelo livro Crime na Calle Relator, em 1988. Então, gente, com relação à sua poesia, ele fala muito a respeito de coisas do cotidiano, né? E tem sempre uma dualidade antitética, muita antítese, né? Então ele trabalha com certo barroquismo, tá certo? É a fase do a característica da terceira fase do modernismo, né? Então ele coloca muito espaço de tempo, né? Espaço e tempo dentro e fora, maciço e não maciço, masculino, feminino, Nordeste pobre, Andalucia fértil, né? Caatinga desértica, Pernambuco úmido, né? Então ele tem sempre uma antítese importante na sua poesia, né? Que a princípio causa uma impressão de sensacionalismo para quem está lendo, né? Mas ele sempre buscou uma poesia construtiva, comunicativa, objetiva, né? Ele lançou, como eu falei, né, o Pedra do Sono, e ele buscava uma poesia também expressiva nessa época aí, né? Ele não tinha uma coisa de recorrer aí à paixão, a sentimentos, mas ele fazia uma linguagem pensada, né? Transformando a imagem no concreto, relacionando a sentidos, né? Principalmente ao tato. Coisas importantes, palavras importantes que ele sempre usou sistematicamente na sua poesia: cana, pedra, osso, esqueleto, dente, gume, navalha, faca, foice, lâmina, cortar, esfolado, baía, relógio, seco, mineral, deserto, asséptico, vazio, fome, né? Então a poesia dele é uma poesia do concreto. O primeiro livro, como eu disse, foi Pedra do Sono, né? Ele tinha uma seleção de vários poemas surrealistas, né? Então ele tinha descrição de momentos oníricos, lunares, né? Entre sono e vigília. Depois, mais tarde, ele mesmo criticou esse livro, né? Porque ele não fazia parte do que ele escreveu depois, né? Então ele foi abandonando esses elementos imagéticos, simbolistas, né? E o que ele queria realmente era apresentar a imagem em lugar de transmitir atmosferas. Então, no livro Pedra do Sono tinha muito essa questão da atmosfera, do sentimento, né? E ele depois começou a apresentar mais a imagem do que essa atmosfera, do que esse sentimento, né? Então, ele publicou, né, vários livros depois. A obra dele é muito extensa, né? Mas também, apesar de ter criticado ali o Pedra do Sono, essa questão da atmosfera continuou ainda em parte no seu segundo livro, Os Três Mal-Amados, né? Que ele coloca 3 personagens para falar, cada um representando um estado diverso de apreensão do mundo. Em 1952, quando o Partido Comunista do Brasil estava na ilegalidade, ele foi acusado de criar uma célula comunista no Ministério das Relações Exteriores
junto com mais 4 diplomatas: o Antônio Weiss, o Amaury Banhos Porto de Oliveira, o Jatir de Almeida Rodrigues e Paulo Cotrim Rodrigues Pereira. Eles foram todos afastados do Palácio do Itamaraty por Getúlio Vargas, em despacho no dia 20 de março de 1953, e só conseguiram retornar, né, em 1954, quando recorreram ao Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, ele foi defendido pelo advogado José Guimarães Menegal. Ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras no dia 15 de agosto de 1968 e empossado no dia 6 de maio de 1969, recebido por Múcio Leão. Ele ocupou a cadeira 37, que foi antes ocupada pelo jornalista Assis Chateaubriand, com importância muito grande na literatura brasileira. Em 1990, João Cabral de Melo Neto é aposentado do posto de embaixador, né? E a editora Nova Aguilar, do Rio de Janeiro, publicou em 1994 sua obra completa. Um dos importantes trabalhos do João Cabral de Melo Neto foi pesquisa histórico-documental, né? Então, ele recebeu, inclusive, pelo Ministério das Relações Exteriores, o título de O Brasil no Arquivo das Índias de Sevilha, né? E ele deu essa pesquisa que ele fez, deu base para muitas outras pesquisas, né, de grandes autores, e muito importante para a literatura brasileira, tá certo? Da obra poética do João Cabral de Melo Neto pode-se mencionar, né, O Pedra do Sono, 1942, O Engenheiro, 1945, O Cão Sem Plumas, 1950, O Rio, 1954, Quaderna, 1960, Poemas Escolhidos, 1963, A Educação pela Pedra, 1966, Morte e Vida Severina e Outros Poemas em Voz Alta, 1966, Museu de Tudo, 1975, A Escola das Facas, 1980, Agreste, 1985, Alto do Frade, 1986, Crime na Calle Relator, 1987, Sevilha Andando, em 1989. Em prosa, além do livro de pesquisa histórica que nós já falamos, né, ele publicou também Juan Miró, 1952, e Considerações sobre o Poeta Dormindo, em 1941. Os Cadernos de Literatura Brasileira, né, uma publicação importantíssima na poesia brasileira, né, que é editado pelo Instituto Moreira Salles, dedicou seu número 1, de março de 1996, à obra dele, né, e foi muito importante. Então a obra dele é imensa, grande, né. Ele se aposentou da carreira diplomática em 1990. Depois disso, ele começou a ter problemas sérios de visão, no início de uma cegueira, que o levou a ter uma depressão terrível, né? Em 9 de outubro de 1999, ele faleceu no Rio de Janeiro, vítima de um ataque cardíaco. Marisa está dizendo que adora O Cão Sem Plumas, né? Muito bom, muito legal, né? A sua poesia são poesias muito interessantes, muito legais, né? E como, por exemplo, aqui, Tecendo Amanhã. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito
de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, vá se tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entre todos, se entretendendo para todos no todo. Amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si? Luz Baião. Olha que delícia, né? Nessa poesia a gente sente, né? Aquela coisa do interior, onde você vê que começa a clarear, os galos começam a cantar, um galo canta, o outro responde, né? Coisas de roça mesmo, coisa de cidade pequena, que é muito legal. Uma pena a gente não ver isso, né? A gente não tem essa imagem na cidade grande, porque não existe, né? Galinheiro, não existe como criar galinha em apartamento. Mas a gente vê muito isso na cidade do interior, cidades pequenas, onde todo mundo cria galinha, né? E os galos acordam de madrugada para saudar a manhã, né? Então ele fala: um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. E um galo que grita, outro canta, até que amanhã, né, descortine o seu todo de claridade sobre no céu. Muito legal. Muito legal, né, Denise? Muito interessante, né? Uma poesia de 1965, Catar Feijão. Catar feijão também é outra coisa de roça, né, gente? As pessoas compravam o feijão lá na venda, né? A granel, né? E levava para casa e tinha que escolher o feijão que estava bom, que não estava, tirar os ciscos, né? Então ele coloca aqui, olha, catar feijão. Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada por chumbo, seu verbo, pois catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que, entre os grãos pesados, entre um grão imastigável de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, frutal, assula a atenção, isca com riscos. Né? Entrou o Humberto, meu amigo. Seja bem-vindo, Humberto. Então aqui, gente, o que ele quer dizer com isso, né? Que ele mostra aqui nesse poema como é que ele fazia para escrever um poema, né? Como é que ele fazia para escrever qualquer coisa. Como catar feijão, né? Escolher a palavra certa, tá certo? Escolher aquilo que vai construir aquele poema, aquela obra. Importante isso. E o feijão era assim, né? Catava-se o feijão, botava na água, aquele feijão que boiava era o feijão estragado, tinha que tirar e jogar fora. E mesmo assim, de vez em quando alguém mordia uma pedra que passou, né, da limpeza lá, né? Como ele fala aqui, né? Um grão imastigável de quebrar dente, né? E o que ele quer dizer é que muitas das vezes essa pedra, esse grão imastigável
na poesia, na escrita, ele pode construir ali um ponto, uma obstrução, um deixar fluir aquela ideia que a gente tem, né? Então ele compara muito bem aí o catar feijão com escrever, né? Então é muito legal, né? Então ele mostra para todo mundo aí a maneira que ele tinha de construir um trabalho, né? Muito legal, muito legal. Como disse a Marisa gosta do O Cão Sem Plumas. O Cão Sem Plumas é um poema grande, né? E vamos lê-lo, né? O Cão Sem Plumas. A cidade é passada pelo rio, como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. O rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio, de aquoso pano sujo dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água do cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos, de lodo e ferrugem. Sabia da lama como de uma mucosa. Devia saber dos povos, sabia seguramente da mulher febril que habita as ostras. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação de faca que há nos peixes. Jamais se abre em peixes. Abre-se em flores, pobres e negras, como negros. Abre-se numa flora suja e mais mendiga, como são os mendigos negros. Abre-se em mangues de folhas duras e crespos, como um negro. Liso como o ventre de uma cadela fecunda, o rio cresce, sem nunca explodir. Tem o rio um parto fluente e invertebrado, como o de uma cadela. E jamais o vi ferver, como ferve o pão que fermenta. Em silêncio, o rio carrega sua fecundidade pobre, grávido de terra negra. Em silêncio se dá, em capas de terra negra, em botinas ou luvas de terra negra, para o pé ou a mão que mergulha, como às vezes passa com os cães. Parecia o rio estagnar-se. Suas águas fluíam então mais densas e mornas, fluíam com as ondas densas e mornas de uma cobra. Ele tinha algo então da estagnação de um louco, algo da estagnação do hospital, da penitenciária, dos asilos, da vida suja e abafada, de roupa suja e abafada por onde se veio arrastando. Algo da estagnação dos palácios cariados, comidos de mofo e ervas de passarinho. Algo da estagnação das árvores obesas, pingando os 1000 açúcares das salas de jantar pernambucanas, por onde se veio arrastando. É nelas, mas de costa para o rio, que as grandes famílias espirituais da cidade chocam os ovos gordos de sua prosa. Na paz redonda das cozinhas, ei-las a revolver viciosamente seus caldeirões de preguiça viscosa. Seria a água daquele rio fruto de alguma árvore? Por que parecia uma água madura? Por que sobre ela sempre como que iam posar moscas? Aquele rio saltou alegre em alguma parte?
foi canção ou fonte em alguma parte? Por que então seus olhos vinham pintados de azul nos mapas? Né? Pois é. O Cão Sem Pluma, né? É um negócio muito interessante porque ele fala basicamente do rio, né? Ele compara o rio ao cão sem plumas, né? E é interessante que ele compara, ora, o rio a uma língua de cachorro, né? Ao ventre de um cachorro. E ele vem falando a respeito, né, das coisas ao redor do rio. E uma coisa importante, né, na sua lírica, o que ele faz de diferente é dizer que a cidade passa pelo rio, né? Tudo passa pelo rio, o rio está parado, o rio é o rio, né? Interessante isso. Como ele fala, por exemplo, né, que a fruta passa pela faca e não a faca pela fruta. E ele vai expondo, né, ele vai expondo toda a situação da época, como eu falei, a mostra da imagem, né? As árvores, né, pingam açúcar no rio, das famílias de Pernambuco, ou seja, né, restos de comida, esgoto, etc, etc, né? Então, ele fala aqui, olha, algo da estagnação dos palácios cariados, comidos de mofo e erva de passarinho, algo da estagnação das árvores obesas pingando 1000 açúcares das salas de jantar pernambucana, por onde veio se arrastando. Ou seja, o rio, né, vai captando tudo, né? Muito legal, muito legal. Todo mundo que entrou depois, seja bem-vindo. Nós estamos fazendo aqui a live de poesia brasileira com João Cabral de Melo Neto hoje, né? Uma faca só lâmina. Rogério, acabei de falar, é o João Cabral de Melo Neto, né, que nasceu em Recife e está fazendo o centenário de nascimento dele esse ano. Ele nasceu no dia 9 de janeiro de 1920. Uma faca só lâmina. Assim como uma bala enterrada no corpo, fazendo mais espesso um dos lados do morto, assim como uma bala do chumbo mais pesado no músculo de um homem, pesando-o mais de um lado, qual bala que tivesse um vivo mecanismo, bala que possuísse um coração ativo, igual ao de um relógio submerso em algum corpo, ao de um relógio vivo e também revoltoso, relógio que tivesse todo o gume de uma faca e toda a impiedade de lâmina azulada. Assim como uma faca que sem bolso ou bainha se transformasse em parte de vossa anatomia, qual uma faca íntima, uma faca de uso interno, habitando um corpo como o próprio esqueleto de um homem que o tivesse, e sempre doloroso de homem que se ferisse contra seus próprios ossos. Né? Então aqui, né, uma faca, não tem a faca que enterra, né, como uma bala que vai permanecer, né, no corpo. A faca vai entrar, né, vai fazer parte da anatomia. Interessante isso, né? Assim como uma faca que sem bolso ou bainha se transformasse em parte da vossa anatomia, ou seja, ela entrou no corpo da vítima, né? Uma faca de uso interno, habitando num corpo como o próprio esqueleto,
Nossa. Muito legal. Um pedaço, né? Um pedaço só, porque é muito grande, mas temos aqui um pedaço de Morte e Vida Severina. E é muito interessante. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora a vossa senhoria? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda, em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, que é que morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina, há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, há de tentar despertar terra sempre mais extinta, há de querer arrancar algum roçado da cinza. Muito bonito, né, gente? Muito bonito, né? É uma obra-prima de João Brasileiro Neto. Aqui ele apresenta o personagem, o Severino, que é um retirante, né? Apresenta todos os sofrimentos do Severino durante a obra, né? É um poema trágico, dividido em 18 partes, né? Tem esse cunho social muito legal. Já foi adaptado para quadrinhos, já foi adaptado para televisão, né? É muito interessante. E é interessante que a gente vê o seguinte, né? Ele fala como é que ele vai se descrever. Ele é o Severino da Maria do Zacarias, mas são tantos, né? E o que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer que são todos irmãos, são todos iguais, né? São todos que vivem na mesma serra, né? A mesma serra, magra e ossuda, em que ele vivia, né? E aí ele coloca assim, são todos iguais. Cabeça grande, que a custo é que se equilibra. O mesmo ventre crescido, gente, da verminose, sobre as mesmas pernas finas, né, da desnutrição. E mais importante, e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Olha a metáfora que ele faz para dizer que são todos anêmicos pela própria desnutrição, né? E ele coloca que a Severina, né, a morte severina, é a morte que se morre de velhice antes dos 30,
de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade. Muito legal isso, né, gente? E ele fala que são todos iguais, né? Inclusive a vontade de querer arrancar algum roçado das cinzas, ou seja, da seca, né? Muito, muito lindo isso. Muito legal. Arte, né? Arte é isso, gente, né? Com certeza, Denise, ele demonstra aí o sofrimento e a vida do povo nordestino. E isso é fazer arte, é fazer poesia, né? Isso é uma literatura de bom gosto, de teor, né? Alto nível, importante. Por isso que ele recebeu tantos prêmios. Por isso, inclusive, a cotação, né, a especulação a respeito de prêmio Nobel. Marisa dizendo, é a vida severina do menos do pouco, né? E durante todo o processo, né, ele vai demonstrando toda a peregrinação do Severino, né, do retirante, e todo o sofrimento dele, né? É muito lindo isso. O relógio. Ao redor da vida do homem há certas caixas de vidro, dentro das quais, como em jaula, se ouve palpitar um bicho. Se são jaulas, não é certo, mas perto estão das gaiolas, ao menos pelo tamanho e quadradiço da forma. Umas vezes, tais gaiolas vão penduradas nos muros. Outras vezes, mais privadas, vão nos bolsos ou nos pulsos. Mas onde esteja a gaiola, será de pássaro ou pássara, é alada a palpitação, a saltação que ela guarda, e de pássaro cantor, não pássaro de plumagem, pois delas se emite um canto de uma tal continuidade, que continua cantando, se deixa de ouvi-lo a gente, como a gente às vezes canta para se sentir existente. O que eles cantam, se pássaros, é diferente de todos. Cantam numa linha baixa, com voz de pássaro rouco. Desconhecem as variantes e o estilo numeroso dos pássaros que sabemos estejam presos ou soltos. Tem sempre o mesmo compasso, horizontal e monótono, e nunca, em nenhum momento, variam de repertório. Dir-se-ia que não importa a nenhum ser escutado, assim que não são artistas nem artesãos, mas operários, para quem tudo o que cantam é simplesmente trabalho, rotina em série, impessoal, não assinado, de operário que executa seu martelo regular, proibido ou sem querer, do mínimo variar. A mão daquele martelo que nunca muda de compasso, mas tão igual sem fadiga, mal deve ser de operário. Ela é por demais precisa para não ser mão de máquina, a máquina independente de operação operária, de uma máquina mas movida por uma força qualquer que a move passando nela, regular, sem descrescer. Quem sabe se algum monjolo ou alguma roda de água que vai rodando passiva graçar a um fluido que a passa. Que fluido é, ninguém vê. Da água não mostra os senões. Além de igual,
é contínuo, sem marés, sem estações. E porque tampouco cabe, por isso, pensar que é o vento, há de ser um outro fluido que a move, quem sabe o tempo. Quando por algum motivo a roda de água se rompe, outra máquina se escuta, agora de dentro do homem. Outra máquina de dentro, imediata a reveza, suando nas veias, no fundo, de poça no corpo imersa. Então se sente que o som da máquina, ora interior, nada possui de passivo, de roda de água, é motor. Se descobre nele o afogo de quem ao fazer se esforça, e que ele, dentro afinal, revela vontade própria, incapaz agora dentro de ainda disfarçar que nasce daquela bomba motor, coração noutra linguagem, que sem nenhum coração vive a esgotar gota a gota o que o homem de reserva possa ter na íntima poça. É interessante porque esse poema se chama O Relógio. E ele fala realmente do relógio, inclusive o relógio, né, humano, interno, e ele não fala hora nenhuma do relógio, só no título. Mas é interessante no início, por exemplo, quando ele fala, né, ao redor da vida do homem há certas caixas de vidro. Dentro delas, né, como em jaula, tem um bicho, né? São gaiolas, né? E é importante que aqui a comparação que ele fala. Umas vezes tais gaiolas vão penduradas nos muros, outras vezes mais privadas, no bolso, relógio de bolso, nos pulsos, né? Mas onde estiver essa gaiola, o passarinho está lá dentro trabalhando, né? Ele não é, como ele fala aqui, ele não é um artista, não é um artesão, ele é um trabalhador, ele é um operário. Ele está lá dentro marcando tempo, o tempo todo, né? E ele não sabe qual o fluido que mantém esse relógio, né? Qual o fluido que mantém essa vida humana, que assume depois aí, né? O relógio interno humano, né? Então, muito legal isso, né? Vai comparando o relógio com um monte de coisa, né? Isso é uma poesia. Eu fico muito, muito feliz de ler, né? De conhecer uma poesia dessa, né? A educação pela pedra. Uma educação pela pedra, por lições, para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inefática e impessoal. Pela de dicção ela começa as aulas, a lição de moral, sua resistência fria, ao que flui e a fluir, a ser maleada, a de poética, sua carnadura concreta, a de economia, seu adensar-se compacta, lições da pedra, de fora para dentro, cartilha muda para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra, no sertão, de dentro para fora e pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. Ele lançou esse livro em 1965, né? E disso aqui, inclusive, de falar em pedra, e né, essa coisa toda, essa concretude das suas poesias, ele foi apelidado, inclusive, de poeta engenheiro.
né? E ele bota, né, uma lírica de poeta nordestino, né, uma linguagem crua, concisa, objetiva, né? E o que a gente tira disso é que a educação pela pedra nos ensina uma relação de linguagem que demanda de paciência, estudo, conhecimento, muito exercício, né? Paciência, né? Dedicação para se aprender. Fábula de um arquiteto. A arquitetura, como construir portas de abrir, ou como construir o aberto. Construir, não como ilhar e prender, nem construir como fechar secretos. Construir portas abertas em portas, casas exclusivamente portas e teto. O arquiteto que abre para o homem, tudo se sanearia, desde casas abertas, portas por onde, jamais portas contra, por onde, livres, ar, luz, razão certa, até que tantos livre o amedrontando, renegou dar a viver no claro e aberto. Onde vãos de abrir, ele foi amurando, opacos de fechar, onde vidro concreto, até fechar o homem na capela útero, com confortos de matriz, outra vez feto. Né? Mais uma vez aí justificando o apelido de, né, poeta engenheiro, arquiteto das palavras. E aqui é uma coisa interessante o que ele fala, né, gente? Construir portas de abrir, construir o aberto, né? Não construir ilhas, não construir secretos, prender, abrir, deixar aberto, né? Então eles foram construindo paredes, portas fechadas, até de repente levar o homem de volta para dentro de casa. E aqui ele faz uma comparação linda, né? Até fechar o homem na capela útero, sem confortos de matriz, sem o conforto do útero da mãe, mas dentro da sua casa, mas outra vez feto. Muito lindo. Como eu disse, ele tinha muita dor de cabeça, né? E tomava aspirina diariamente. Então ele fez um poema chamado Num Monumento à Aspirina. Claramente, o mais prático dos sóis, o sol de um comprimido de aspirina, de emprego fácil, portátil e barato, compacto de sol na lápide sucinta, principalmente porque sol artificial, que nada limita a funcionar de dia, que a noite não expulsa cada noite, sol imune às leis de meteorologia, e a toda hora em que se necessita dele, levanta e vem, sempre num claro dia, acende para secar a aninhagem da alma, quará-la em linhos de um meio-dia, convergem a aparência e os efeitos da lente do comprimido de aspirina. O acabamento esmerado deste cristal, polido a esmeril e repolido a lima, prefigura o clima onde ele faz viver, e o cartesiano de tudo nesse clima. De outro lado, porque lente interna, de uso interno, por detrás da retina, não serve exclusivamente para o olho, a lente ou o comprimido de aspirina. Ela reenfoca para o corpo inteiro o borroso ao de redor e o reafina.
ele compara o comprimido de aspirina como um sol que vai iluminar a sua vida, vai, né, resolver a sua dor de cabeça, né? Então ele funciona de dia, funciona de noite, funciona a qualquer hora. O sol, né, da aspirina, ele é imune às leis da meteorologia e a toda hora que você precisar dela você tem, né? Então é muito bonito, muito legal demais, né? Ele tem muito poema lindo, muito poema grande demais que a gente não tem mais tempo para dizer. Mas nós temos aqui um poema que não poderia faltar, chama Menino de Engenho. A cana cortada é uma foice, cortada num ângulo agudo. Ganha o gume afiado da foice, que a corta em foice um dar-se mútuo. Menino, o gume de uma cana cortou-me ao quase de cegar-me, e uma cicatriz que não guardo soube dentro de mim guardar-se. A cicatriz não tenho mais, o inoculado tenho ainda. Nunca soube se é o inoculado, então é vírus ou vacina. Né? Uma coisa importante aqui também, mostrando o menino de engenho, né? A criança trabalhando, cortando cana, a folha da cana, ela corta, ela machuca a pele, né? Ela é, como ele fala aqui, olha, a cana cortada é uma foice, ela ganha o gume afiado da foice. Então, é a questão de cuidado, né? Duplicidade do tempo. O níquel, o alumínio, o estanho e outros assépticos elementos ao fim se corrompem. O tempo injeta em cada um seu veneno. A merda, o lixo, o corpo podre, os humores, vivos dejetos, não se corrompem mais. O tempo seca-os. Ao fim, com 1000 cautérios. Importante, né, gente? Então aqui, níquel, alumínio, estanho, coisas importantes, assépticos elementos, eles vão se corromper com o tempo, né? A escória, o lixo, né? O podre, não tem mais por que se corromper, né? O tempo seca. Né? O tempo é o tempo, né? Ele faz. O tempo é o senhor, dono das nossas vidas. Muito obrigado, Zé Geraldo. Zé Geraldo está falando que tem importância no meu trabalho aqui. Muito obrigado. Fico muito feliz com isso, né? Eu estou aprendendo bastante e gostaria de passar isso para todo mundo. Nossa, é muito importante, é muito legal, né? A cada live eu saio daqui com uma emoção diferente. É muito bom mesmo, né? Então é isso. Nosso tempo está acabando, temos mais 40 segundos. Eu quero desejar a todos vocês um resto de domingo muito bom, uma semana maravilhosa, né? Que vocês se cuidem, fiquem em casa, né? E nós vamos passar por isso, nós vamos superar. Até a próxima. Veja mesmo, Marisela, foi muito legal. Muito bom. Vai ficar, gente, gravado no meu Instagram e vai ficar também no meu YouTube, canal do meu YouTube. Siga o meu canal, né? Canal do YouTube Arthur Laisso. Até a próxima. Tchau pra vocês. Fiquem com Deus.